Olá, mais uma vez, jovens, estamos agora iniciando os vídeos relativos ao capítulo 3 do livro Matemática para Vencer, que é focado no Colégio Militar sexto ano e também traz toda a parte de aritmética básica para Colégio Naval, EPICAR e Colégio Militar Ensino Médio. Pois é, esse capítulo fala apenas sobre números. Como assim? Porque todo problema de matemática tem números, né? Muitas vezes, quase sempre, o número é apenas um dado de um problema matemático mais complicado. Por exemplo, fulano foi ao mercado, comprou tantos litros de leite, cada um custou tanto, e comprou mais isso, mais aquilo, e qual foi o valor total? Então tem uma historinha e aí você vai ter que usar os números. Só que tem problemas que são voltados exclusivamente para números. Por exemplo, o número de 3 algarismos, ele é feita uma inversão entre o algarismo das unidades e o algarismo das centenas, e aí o número vai ficar tantas unidades maior por causa disso. Mas se a gente trocar o das dezenas com as das centenas, ele vai acontecer tal diferença. Que número é esse? Então muitas vezes, digamos assim, o ponto principal do problema é o próprio número, ou seja, o número é o problema. Então você tem que conhecer certos assuntos, por exemplo, classes e ordens, né? O que é uma classe? A gente tem a classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões, dos bilhões, e também tem as ordens, a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Então você tem que saber essas coisas aí. Se você chegar lá na hora e confundir como que é mesmo classe, como que é mesmo ordem, isso pode ser pedido no problema e você não vai conseguir resolver o problema porque você não sabe o que são essas coisas. Você sabe que os números que nós usamos aqui é um sistema decimal de numeração, né? Sistema decimal de numeração, por que esse sistema decimal? Isso foi inventado pelos árabes, né? Há muitos séculos atrás, sistema decimal, porque nós temos 10 dedos. Então a numeração foi inventada inicialmente para contar alguma coisa, né? Então, 1 carneiro, 2 carneiros, 3 carneiros, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 carneiros, e agora? Tem mais carneiro e os dedos acabaram. Aí eles inventaram o 10, o 11, e aí como é que isso vai ser feito? Então foram inventados algarismos para marcar isso. E daí saiu por esse caminho. Tudo porque nós temos 10 dedos. Ótimo. Agora, nem sempre foi usado o sistema de base 10, tá? Nos povos antigos, se você pegar romanos, egípcios, hititas e outros povos antigos do Oriente Médio, eram usadas outras bases de numeração, a base 12, a base 60, né? Por isso que a hora foi dividida em 60 minutos, né? E por isso que o ano foi dividido em 12 meses, pois é, o dia foi dividido em 2 grupos de 12 horas, e até hoje a gente usa a dúzia, né? Me dá aí uma dúzia de laranja e uma dúzia de ovos e assim por diante. Então essas bases, elas ainda estão presentes no nosso cotidiano. Outra coisa que você tem que aprender em relação aos números é utilizar outro sistema de algarismo sem ser o algarismo decimal que a gente usa hoje. Os algarismos que nós usamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram inventados pelos árabes e pelos hindus. Então é o chamado sistema indo-arábico. Mas no sistema romano era diferente, eles não usavam esse algarismo que a gente usa. Os romanos trabalhavam com I, que representava 1, o V representava o 5, e assim por diante. E até hoje a gente usa isso, e em certos relógios, por exemplo, a gente costuma marcar as horas lá com algarismos romanos, e várias outras situações. Capítulos de livro, capítulo de leis, de contratos, é comum, né? Então, tem que saber o algarismo romano? Tem que saber, e você sabe de uma coisa, cai questão com algarismo romano? Cai, no colégio militar cai. Agora, eu já vi cair em EPICAR, em colégio naval, não com algarismo romano, mas um jeito mais difícil. Ele coloca lá, no Egito Antigo, esses símbolos aqui eram usados para representar os números. Aí tinha lá, o 10 era um passarinho, o 1 era uma cobrinha, e aí ele coloca lá uns símbolos lá e manda você fazer uma conta com aqueles símbolos egípcios. Poxa, a pessoa que nunca viu algarismo romano não é obrigado a saber os algarismos egípcios.
Se uma questão for pedir isso daí, ela tem que dizer quais são os algarismos, e você, estando acostumado a trabalhar com algarismos romanos, você vai conseguir mexer com algarismos egípcios, chineses, de qualquer outro povo. E já caiu uma questão no colégio militar que era pior ainda, era com ET. Tinha uma questão assim, uma certa nave espacial tinha uma numeração lá no painel de controle que tinha esses símbolos aqui que indicavam a altitude e tal, e os cientistas descobriram que aquilo lá eram os números. E aí pergunta, quantos dedos tinham os habitantes desse planeta? Cara, isso é uma questão do colégio militar, você tinha que descobrir a partir dos símbolos que tinham lá no painel da nave qual era o sistema de numeração que eles usavam. E você tinha que supor que o sistema é por causa do número de dedos que o ser tem, né? Então você tinha que saber isso. Então quem nunca passou por essa situação, vai chegar numa questão dessa, vai ficar lá, né? Na dúvida. Agora, tirando esses algarismos malucos, tem também no próprio sistema decimal, né? Tem aqueles problemas de troca de algarismo. O que vai acontecer, por exemplo, se você trocar as unidades com as dezenas? Isso é muito comum, né? Você tem o número 45, aí você inverte, vira 54. Aí o que aconteceu? Você sabe que quando você inverte os algarismos das unidades e dezenas, a diferença vai ser um múltiplo de 9. Nunca tinha reparado isso, mas você tem que ver. É claro que se você fizer exercícios disso, você vai saber o caminho que você vai usar, tá? No Colégio Naval esse ano caiu um problema que era assim. O camarada foi dividir o número inteiro por 50 e ele se enganou e dividiu por 5. A diferença entre o valor certo e o valor errado era 22,5. Qual foi o número que ele era para ter dividido? Poxa, caiu isso direitinho, uma questão tranquila de resolver se você sabe manipular algarismos, se você sabe trabalhar com números, né? E interessante que no Colégio Naval caiu essa questão esse ano, e ano passado caiu igualzinha, só que era com multiplicação. Era assim, o sujeito foi multiplicar o número por 7 e ele se enganou e multiplicou por 70. E aí a diferença deu tanto, que número é esse? Olha, então, questão fácil de resolver, né? No colégio militar, eu lembro de uma questão, assim, tinha uma nota fiscal com os preços lá de umas mercadorias, porém tinha uns números lá que estavam ilegíveis. Calcule o preço correto da mercadoria, só com informações dos números que estavam aparecendo. Quer dizer, alguns algarismos estavam apagados, mas só com os algarismos restantes dava para você descobrir qual era o preço correto. Então você tem que ter uma certa habilidade com números, tá? Então é uma classe especial, são os problemas com números. Esse capítulo 3 é dedicado a esse tipo de problema, tá? Bom estudo para vocês. E aprenda a resolver esses problemas para detonar lá na prova, porque eles não são difíceis.